Apocalipse capítulo 3, quem encontrou diga amém. Versículo 14 a seguir, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, te louvamos por tua palavra, inclinamos o nosso coração e pedimos que o Senhor nos toque, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos marque nesta manhã, que a tua palavra encontre o nosso coração e produza fruto, produza arrependimento, maturidade, crescimento, que nós possamos amar o Senhor mais do que tudo. Esta é a minha oração em nome de Jesus, e todos digam amém. Comprometimento com Deus. Nós precisamos de um real comprometimento com Deus. Diga isto: comprometimento. Esta é a última carta das 7 cartas às igrejas que o Senhor Jesus envia no livro de Apocalipse. E incrivelmente, porque quando chegamos na última, nos deparamos com uma das mais duras mensagens. A igreja de Laodiceia é tida como uma igreja tíbia, de um povo sem um comprometimento real para com Cristo, uma igreja rica, ao mesmo tempo pobre. Rica por quê? Porque Laodiceia era uma cidade muito próspera, uma cidade economicamente bem-sucedida. Nela haviam grandes transições econômicas, bons negócios. Havia em Laodiceia, nesta cidade, indústrias prósperas de lã. E você vê no texto que há algo relacionado a isso. Havia também uma produção muito grande, uma indústria na produção de especiarias, como também colírio. É por isso que Jesus fala de colírio. A cidade era tão bem sucedida economicamente que mais ou menos 60 anos antes de Cristo, houve um grande terremoto. E eles se consideravam tão independentes de qualquer autoridade que eles negaram, rejeitaram, não aceitaram receber ajuda do império. Então, com isso, a gente percebe que, de alguma forma, havia neles um orgulho, uma independência. Quer dizer, a gente não precisa de ninguém.
a gente pode resolver tudo sozinho. A cultura era forte, a economia era forte, era um povo rico, um povo inteligente. Mas Laodiceia, quando você estuda esta cidade, tinha um grave problema. Que problema, pastor? Não havia água em Laodiceia. Então, eles desenvolveram uma construção de aquedutos. De uma cidade, eles construíram um aqueduto que trazia água para beber. De uma outra cidade, eles construíram aqueduto para vir água quente, para que eles pudessem se banhar. Enquanto a água fria era para beber, a água quente era para tomar banho. A água quente tinha com ela muitos minerais, tinha também uma alta concentração de ferro. Então, entenda, o problema não era ter água para tomar banho ou água gelada para beber. O problema era quando as duas águas se misturavam, se tornava intragável, não dava para beber. É por isso que Jesus fala: ora, se vocês não fossem ou mornos, mas se fossem quente ou frio. Jesus faz esta menção por causa disso, porque o problema de Laodiceia era a mistura. Se a cidade era próspera, logo a igreja também era. Se a cidade era forte economicamente, significa que esses cristãos também eram. Mas, da mesma forma que aquela cultura das pessoas que viviam em Laodiceia tornaram eles independentes da autoridade que estava sobre eles, tornaram eles culturalmente fortes no que diz respeito à autossustentação, de até terem essa cultura, esse entendimento. Isso também de alguma forma afeta a igreja de Laodiceia, e é isso que Jesus chama a atenção. Escute o que eu vou dizer: o evangelho que nós precisamos viver é um evangelho de dependência, de comprometimento, de aliança. É um evangelho que não pode haver nele mistura. Precisamos ser firmes no nosso relacionamento para com Deus, diga amém. E algumas coisas são fundamentais, importantes para a nossa caminhada de fé. A primeira delas é: nós nunca podemos deixar de ouvir a voz de Deus. Nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Deus está falando, porém muitas pessoas não ouvem. Outros fingem que Deus não está falando. Isso não é comigo. Tem gente que quando lê a Bíblia e a mensagem é dura, ele pensa no outro, não pensa em si. Ele sempre encontra uma justificativa para pensar: não, comigo Deus só fala coisa boazinha. É aquela historinha: Deus é bom, então tudo que Ele fala é coisa boazinha. Não, escute, Deus é bom e às vezes Ele fala de forma dura para corrigir o nosso caráter, para nos promover ao amadurecimento. Deus nos confronta, e não é porque nos confronta que Ele quer o nosso mal. É porque Ele nos confronta, é para o nosso crescimento, que Ele quer o nosso bem. Um pai corrige o seu filho que ama, e não é para o mal do filho, é para o bem dele. Quando a gente olha para esta carta de Jesus para a igreja de Laodiceia, logo vem à nossa mente que quem enviou esta carta foi o próprio Cristo. Está claro no texto, foi Cristo que enviou. Até porque não dá para pensar no apóstolo João, o discípulo amado, que coloca a cabeça no peito de Jesus,
cujo o evangelho que ele escreve na perspectiva dele é o evangelho do amor. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, João 3,17. Aí você olha para Apocalipse, quando você vê mensagem dura, juízo, João recebendo isso na ilha de Patmos, tem que ser o próprio Cristo revelando, porque não faz parte do temperamento dele. Ele é o João paz e amor, e aqui a mensagem é dura. Isso significa que tem alguém, tem um remetente, e este é Cristo. Quem é que escreveu? Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o próprio Cristo. Quando a gente se depara com uma mensagem cujo o dedo está estirado, apontado para a gente sempre olha para quem aponta o dedo ou fala qualquer coisa, e nós chamamos de intrometido, de fofoqueiro. Isso é um alienado, não sabe o que está falando. Por que fala tão duro comigo? Está pensando ele que ele é quem? Mas quando a gente olha para Apocalipse, para as cartas que Jesus envia às igrejas, nós entendemos que há um chamamento, não é de maneira alguma intrometido, porque este é o fundamento da nossa fé, o próprio Cristo. Se Ele falou, Ele sabe o que está falando. Se está chamando a gente a um comprometimento maior, nós vamos assumir um compromisso maior do que temos assumido até agora. Nós vamos honrá-lo como nunca honramos antes. Nós vamos adorá-lo como nunca adoramos antes. Nós vamos renunciar o que preciso for para vivermos um evangelho genuíno. A quem você prefere dar ouvidos? Que tipo de evangelho você quer? A maioria das pessoas querem um evangelho de facilidade. Elas não querem que as suas vidas sejam amoldadas ao evangelho de Cristo. Elas querem que o evangelho de Cristo se amolde ao estilo de vida delas. Elas não querem sujeitar a própria existência ao que Deus está falando. O que elas querem? Elas querem usar do benefício do evangelho para benefício próprio. Sim, escute o que eu vou dizer. Existem muitos benefícios no evangelho, mas antes dos benefícios serem vividos, existem renúncias para serem praticadas. Todo princípio praticado vai promover você a um benefício de Deus. Cuidado com a ideia de que a graça de Deus endossa você a uma vida de pecado. Cuidado com isso. Não há nada que você possa fazer para merecer a graça de Deus. Não há nada, mas existem coisas que, se você fizer, denota o seu descomprometimento, denota a falta de compromisso, denota você estar rejeitando a graça de Deus. Então tenha cuidado. Ame o Senhor com todo o seu coração. Diga: eu vou amá-lo com todo o meu coração. A proposta de Deus é que você não seja morno, mas você seja quente. Amém? Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero que você pense é que Deus nos chama para um comprometimento. Deus nos chama para um comprometimento.
um compromisso. Nós vamos ler versículo 15 e 16 de Apocalipse capítulo 3, e diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muitos cristãos dizem que o que revela o comprometimento de alguém com Cristo são as obras. Ora, as obras devem ser a evidência de um comprometido. Porém, esse julgamento não pode ser praticado por homens, mas praticado apenas por Deus. O salmista, quando ora, ele não diz: olha, Senhor, que eu sou bonzão. Não, ele diz: sonda-me, sonda-me, ó Senhor, prescruta, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Entenda que, quando nós nos achegarmos diante de Deus, não teremos o privilégio de apontarmos sobre a vida dos outros. Quando nós nos achegarmos diante de Deus, a nossa responsabilidade será de nos apresentarmos a Ele. Apresentarmos-nos a Ele, entendendo que Ele tudo já sabe. Quando eu me achego diante de Deus, eu me achego em humildade, clamando por sua misericórdia, por sua bondade, por sua graça. Eu não chego me defendendo. Eu não faço coisas boas para compensar as coisas ruins que fiz. Não é dessa maneira que eu vivo. Não, um crente não vive assim. Ele vive o tempo todo dependendo de Deus, sabendo que sem Deus ele nada é. Eu não preciso fazer muito para agradar a Deus. Eu só preciso ser comprometido. É só eu ser comprometido. A falta de compromisso com Deus me leva ao quê? A uma instabilidade. Já viu crente gangorra? Um dia está no céu, outro dia está na terra. Um dia está avivado, outro dia está desesperado. Um dia está cheio da glória, o outro dia cheio da carne. Um dia está crendo em que Deus vai fazer, o outro dia está reclamando, murmurando de tudo. Crente gangorra. Está cheio de gente assim. Vive na compensação. Quer ver? Fiz coisa errada, oro bastante. Glória a Deus, orar bastante nunca é errado. Nunca é. Você nunca vai errar por orar bastante. Agora, eu não tenho que orar bastante por causa dos problemas. Não, eu tenho que orar bastante porque esta é uma condição, é um estilo de vida que eu tenho que ter. Ah, pastor, está vendo o que está acontecendo? Agora a gente tem que orar. Sempre tivemos que orar. Talvez a expressão correta seja: é hora de intensificarmos ainda mais as nossas orações. Mas sempre foi tempo de oração, tempo de ler a palavra, tempo de se encher de Deus. Sempre foi. É uma necessidade na vida do crente. Diga amém. Então tem que estar resolvido. Eu não preciso fazer coisas boas porque fiz coisas ruins. Não. Eu faço coisas boas porque isto é o reflexo do meu compromisso com Deus. Diga amém.
Pastor, como é que eu posso diagnosticar se eu estou num momento de instabilidade espiritual? Como é que eu posso ter um diagnóstico? Se eu fico desanimado em estar com a família de Deus, em vir na igreja, se eu me torno uma pessoa conformada espiritualmente falando, quer dizer, eu vou empurrando com a barriga, não preciso orar não, ler a Bíblia, já me acostumei, sabe, com uma vida assim, superficial em relação ao Evangelho. Se eu só fico feliz, são com as coisas, ao invés de ficar feliz na presença de Deus. Quer dizer, se estar na presença de Deus é uma obrigação para mim e não um prazer. Eu sei, todo começo de relacionamento com Deus, porque este relacionamento se dá na esfera espiritual, na mortificação da carne, é lógico que quando você começa a orar, a sua alma, o seu corpo, a consciência da carne começa a gritar, começa a dizer que não quer. Eu sei, mas chega um determinado momento que essa disciplina espiritual de orar, de atribuir a Deus toda a glória, de depender de Deus, esta disciplina começa a ser prazerosa. Você começa a observar que na sua caminhada com Deus, Deus está se manifestando aqui ou ali. É preciso pensar, fazendo um diagnóstico, se é mais difícil ir à igreja do que ir ao shopping, se é mais difícil ler a Bíblia do que assistir um filme. É bom, o crente pode assistir, não tem problema. Você pode assistir Debi Lloyd, não é pecado. É muita palhaçada. Você pode assistir televisão, não tem problema, não é pecado não. Eu cresci numa igreja que tudo era pecado, assistir televisão era do diabo, a TV era do capeta. A primeira vez que eu assisti televisão, eu tinha 14, 15 anos, que eu comprei uma televisão que eu podia ver debaixo da coberta para meu pai não descobrir. Era aquela televisão pequenininha, e eu assistia tudo que tinha. Tudo, pastor, tudo, até o leilão de tapete persa. Está rindo porque não era você? Leilão de boi, de vaca. Rapaz, ficava lá, quem vai dar mais? Quem vai dar mais? Alguém deu agora 50 mil. Estava lá eu assistindo. Você pode assistir Irmãos à Obra, eu estou lá. Mas é preciso fazer uma avaliação. Será que assistir um filme, ir ao shopping, sabe? Eu tenho mais prazer nessas coisas do que em abrir a palavra de Deus e pensar comigo. Eu vou meditar nessa palavra e eu preciso de resposta para a minha vida. Não preciso encontrar uma resposta, eu preciso de discernimento. Eu sei que Deus pode falar com alguém que coloca o dedo. Aqui é esse texto para mim. Eu sei, mas mais do que isso, Deus quer produzir no seu interior discernimento, sabedoria. Isto significa que é na meditação da palavra, você para ouvir a voz de Deus. Você recebe da palavra dentro do seu coração. É preciso fazer uma avaliação. Mais do que isso, terceiro, o nosso compromisso está na dependência que temos de Deus. O nosso compromisso está na dependência que temos de Deus. Qual é o nível de dependência que eu tenho de Deus? A palavra Laodiceia significa direito do povo. No que diz respeito a uma civilização, isso é lindo, é uma proposta linda. Fala de democracia, o poder que emana do povo.
É lindo quando a gente vê que o povo tem seus direitos respeitados, que a maioria decide, é lindo. Mas quando se trata da igreja, eu já disse e vale a pena repetir, quando se trata da igreja, nela não há democracia, mas teocracia. Não é a maioria, não é o poder que emana do povo, é o poder que emana de Deus. Não é o povo no centro, mas é Jesus no centro. A nossa proposta, ela não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica. Não é o homem no meio, mas é Deus. Um cristão morno é aquele que vive segundo o conceito do povo, o padrão do mundo, da maioria. Não, agora isso pode. Então, olha, quer saber? A maioria faz, por que eu não vou fazer? A maioria peca desse jeito, por que eu não vou pecar? Não, se a maioria erra, eu não vou errar, porque o meu compromisso não é com a maioria, o meu compromisso é com o maior de todos. Ah, meu querido, o maior nome que há no céu, na terra, embaixo da terra, é o nome de Jesus. O meu compromisso é com Ele. Sempre haverá justificativa para não servir com um compromisso maior a Deus, sempre. Não faz mal, Deus, sabe, tolera, todo mundo faz, que mal tem, que isso, é só uma vez, nada a ver. Todas as coisas que se tornaram repetitivas na vida de alguém, começou com uma vez. Então, escute, quando você identifica um problema no que diz respeito à sua vida, aos seus hábitos, e você sabe que isso não é legal, corta isso de uma vez. Resolve essa crise aí. Corta isso de uma vez. Corta isso. Olha o que Jesus diz lá no versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes, esta palavra é muito forte, gente, que és um desgraçado, quer dizer, você já perdeu a graça pela autossuficiência. Miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia levou para dentro dela os valores daquela cidade. Havia um conceito, uma ideia de liberdade fora dos padrões de Deus, dentro da realidade cultural deles. Que problema, que problema. Deus não nos chamou para a liberdade a fim de que nós tenhamos o direito de pecar. Não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, nós temos que mortificar a nossa carne. Como? Com renúncia, com dependência de Deus, com um comprometimento maior com Deus. Diga amém. A dependência e o comprometimento andam juntos. Uma vida comprometida com Deus te impulsiona a viver coisas poderosas da parte dele. Você se torna parte com Deus. Deus se torna parte contigo. E quando você vê, as coisas estão fluindo, estão acontecendo. Deus vai levantar uma igreja, escute o que eu vou falar, ainda mais santa, mais separada do mundo, uma igreja mais dependente dele. Nós estamos no tempo, e este tempo que eu estou dizendo precede o tempo que está chegando, que será
é forte que eu vou dizer, um tempo de definição, em que Deus vai mostrar quem é quem. Haverá uma distinção entre o que serve a Deus e o que não o serve, entre o justo e o ímpio. Começa agora até o arrebatamento, porque no arrebatamento serão arrebatados aqueles que são justificados pela fé através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio esta carta de Jesus aos irmãos de Laodiceia, eu me lembro do texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 10, que diz: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus está dizendo: olha, sabe, eu sou um Deus de aliança. Deus que fez aliança com Abraão, estendeu a Isaque, confirmou com Jacó. Então, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Olha o versículo 12. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O compromisso começa aqui, em não abrir mão de uma lembrança, de não abrir mão de uma certeza. A única certeza que o Júnior tem é que ele foi tocado pela graça de Deus e teve a sua vida transformada. A única certeza que eu tenho é que não sou mais o mesmo, porque a graça de Jesus me alcançou e agora eu vivo pela fé, pela graça de Jesus. Agora eu sei que eu não sou mais o mesmo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e eu não posso esquecer de onde Deus me tirou e de onde Ele tem me colocado. E eu quero concluir dizendo: abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Abra a porta do seu coração. Por vezes a gente lê o texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas o contexto é o que eu preguei nessa manhã. A gente isola o versículo e acha que é só abrir, está tudo certo. A gente abre para Jesus entrar, e a partir de agora a gente diz: não sou eu mais que governo a minha vida, mas é o Senhor que governa. Não sou eu mais que domino, que determino, que defino. A partir de agora é o Senhor em mim, porque o Senhor em mim, a vida do Senhor em mim, faz com que a minha vida valha a pena. Abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Jesus está dizendo: a riqueza de vocês não vale nada. Compra de mim o ouro que eu tenho. O ouro que você tem, o ladrão leva embora, mas a verdadeira riqueza sou eu que te dou. Roupas brancas para que te vistas. Vocês têm dinheiro para comprar a roupa que quiser, mas só eu posso trazer roupas brancas como a lã. Só eu posso fazer as suas vestes santas. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Não o colírio que vocês fabricam, que vocês usam, que vocês ganham dinheiro vendendo, que vocês produzem. Não, não é esse. É o colírio que eu dou. O colírio do céu é diferente dos homens. A perspectiva do céu é diferente da perspectiva dos homens. Nós precisamos ter uma visão celestial. Os nossos valores não são dessa terra, os nossos valores são do céu.
Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Às vezes eu vejo alguém pregando um texto como esse e parece que termina a mensagem com aquela ideia: não tem jeito, Deus já te rejeitou. Mas quando eu leio este versículo, faz toda a diferença. Deus está dizendo: eu não trato vocês como desconhecidos. Eu sei das limitações, eu sei dos problemas que vocês têm, eu sei onde vocês erraram, eu sei que às vezes vocês não são quente nem frio, vocês são morno, vocês permitem a mistura. Eu sei disso tudo, mas eu vou dizer: eu não trato vocês como desconhecidos, mas como filhos. E eu corrijo a quem amam. Então, sê zeloso e arrepende-te. Está dizendo: tem um caminho de volta, tem um lugar na minha presença, tem uma reconfiguração a ser feita, uma restituição, uma restauração. Escute o que eu estou dizendo aqui. Esta manhã é manhã de chegar com ousadia diante de Deus, um coração entregue, dizendo: Senhor, se eu tenho feito algo que tem te desagradado, aqui eu estou. Me perdoa, limpa o meu coração, me veste com as vestes celestiais, coloca nos meus olhos o teu colírio, porque eu quero viver para te agradar. Oh meu Deus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando eu lia esse versículo 3:20, que é muito conhecido de Apocalipse, eu sempre pensava que esse texto é para quem não é crente. Quer dizer, fale isso para o ímpio: ei, você que não conhece Jesus, o Senhor está dizendo: eis que estou à porta. Esse versículo foi escrito para nós. Para quem? Para nós. Deus nos chamando e dizendo: é tempo de abrir a porta do coração de vocês e permitir que a minha presença adentre. Ouça o que eu estou dizendo, ouça a minha palavra, porque a minha palavra está batendo na porta do coração de vocês. Glória a Deus, porque hoje é dia de ouvir a voz de Deus. Hoje é dia em que ouvimos a voz de Deus e abrimos a porta do nosso coração e dizemos: pode entrar, Senhor, pode entrar, Senhor. Essa casa é tua, esta casa é tua, esse lugar te pertence, a minha vida é tua. Eu não quero viver para mim mesmo, mas eu quero viver para te agradar. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, mude as coisas de lugar, muda, Senhor, a estrutura, conserta o que precisa ser consertado. Vem, Espírito Santo, entra no meu lar.